Graça e paz de Jesus a vocês que estão aí do outro lado. É um privilégio enorme estar aqui essa noite para poder compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus a cada um que está aqui e espero essa noite poder falar do amor de Jesus à luz da palavra de Deus e entender que o nosso Senhor está no controle de absolutamente tudo que existe sobre a nossa vida, sobre absolutamente tudo que existe sobre a existência dessa terra. Então, você, mulher que está adentrando essa noite, seja muito bem-vinda. Você, homem, seja muito bem-vindo. As famílias da nossa querida Igreja Batista Memorial sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz de Jesus repousem sobre cada um de vocês, que seja um tempo especial de crescimento, um tempo especial de meditação na Escritura Sagrada. Essa noite eu separei um pequeno texto esse muito especial para mim e para todos aqueles que leem a Escritura e que depositam a sua fé em Jesus, que é um texto que se encontra no Evangelho de João, lá no seu capítulo 14, verso de número 6. Esse texto diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Olha que texto tão profundo, que texto tão impactante e que traz uma realidade tão clara para cada um de nós. Esse texto, ele traz na realidade a ideia de discípulos que estão conectados com o seu mestre, discípulos que estão ligados ao Senhor Jesus. E nós entendemos que as pessoas ao longo da sua caminhada, elas tentam encontrar Cristo. Elas tentam buscar e entender a partir dele alguma realidade. Outras buscam e entendem que devem conectar o seu coração a outras coisas. Porém, o que nós entendemos é que a sociedade atual tem colocado o seu coração em coisas que de fato Jesus não aprova, em coisas que Jesus não dá a sua chancela e que trazem à vida de cada uma delas algumas coisas que vão gerar impactos extremamente negativos. Nesse texto nós estamos diante de um quadro dos discípulos. Discípulos aos quais, nos versos anteriores do capítulo 13, Jesus está dizendo para eles que ele partirá, irá para um outro local, mas que depois, algum tempo depois, eles iriam o seguir. Mas o que nós podemos interpretar e entender disso? Jesus está dizendo para eles: não deixem que o seu coração fique aflito. Esses discípulos caminharam por um bom tempo com Jesus. Abandonaram o seu estilo de vida, deixaram parentes, deixaram amigos em prol de uma caminhada com aquele a que eles entendiam que seria o seu Senhor, que seria o seu Salvador e que iria modificar a história de Jerusalém, que iria retirar do poder dos romanos aquilo que eles entendiam que era de direito do povo de Israel. Iriam restaurar o reino e iriam trazer a cada um deles agora uma nova perspectiva de vida. E quando nós paramos para entender isso, nós estamos vendo o coração de cada discípulo diante de uma aflição, diante de um aspecto de ansiedade, porque tudo aquilo que foi projetado foi colocado de lado. Mas o que eu queria trazer nesse momento é, em tempos de tanta dificuldade a qual nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo onde o vírus tem sugado empregos, tem sugado a fé das pessoas, muito normalmente e naturalmente o nosso coração começa a estar aflito e começa a se perguntar e a perceber que a nossa confiança ela não é uma confiança tão sólida como outrora nós entendíamos que era. E começamos a perceber que as coisas não são tão assim em nós seguras. E os discípulos dentro desse texto, eles começam a perceber
que todo o seu projeto, todas as suas escolhas estavam sendo colocadas à prova mediante a partida daqueles que eles escolheram como Senhor, diante da partida daqueles que eles escolheram enquanto Salvador. Porém, o projeto dos discípulos era um projeto que neste momento não estava alinhado, não estava ali particularmente entrelaçado ao projeto de Jesus. Porque o projeto de Cristo nesse momento é o projeto de realizar, de fazer, de concretizar a vontade do Pai. A vontade do seu próprio Pai que o enviou para o cumprimento de algo maravilhoso, que era morrer na cruz do Calvário, ressuscitar, mas ascender aos céus para continuar a sua jornada e vir no futuro, que para os discípulos depois eles iriam entender que não era tão distante, mas que era próximo pelo sentimento e pelo desejo da volta do Senhor. Mas a grande questão é que eles entendiam que este reinado, a essa altura de Jesus, era um reinado que seria terreno ao lado deles. Um reinado que estaria lado a lado com cada um ascendendo a posições que eles entendiam que eram válidas e que eles tinham direito. Mas o próprio Jesus está dizendo, está olhando para cada um deles e dizendo: não há por que vocês ficarem aflitos diante disso. Não há por que vocês ficarem temerosos e achando que tudo irá se acabar. Pelo contrário, Jesus está dizendo: creiam em Deus, creiam também em mim. Aquele que crê em Deus, aquele que crê em Cristo, ele tem uma perspectiva diferente. Ele tem uma visão totalmente contrária ao pensamento de aflição e de ansiedade deste mundo, das pessoas que estão a cada momento ali ansiosas e aflitas com o que irá ocorrer. Pelo contrário, Jesus está dizendo: coloquem a sua fé em mim, relembrem das palavras que outrora eu disse a vocês, relembrem que eu falei que eu iria sim partir, mas que eu iria voltar, porque o texto continua dizendo o quê? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam comigo, sempre comigo, onde eu estiver. A perspectiva de Jesus é a perspectiva clara de que a sua partida não representa um fim, que a sua ida para ao lado do Pai não representa um encerramento da história, mas representa claramente o cumprimento daquilo que o Senhor já havia predeterminado antes da fundação do mundo. E na nossa vida existem coisas que são inevitáveis. Às vezes uma doença é inevitável, às vezes a separação de um ente querido é inevitável. Mas isso não representa necessariamente o fim daquela história construída. Mas representa de que, se realmente a história que você construiu com uma pessoa querida, ela é real, ela é alicerçada numa fé, numa confiança, ela continua para além daquilo que nós entendemos, ela vai para a eternidade. E era isso que Jesus estava dizendo claramente aos seus discípulos, aqueles a quem ele treinou, a quem ele estava andando lado a lado. Onde está a fé de vocês? Onde se encontra o coração de vocês? Se o coração de vocês está em mim, não há por que temer. Se o coração de vocês está em mim, não há por que achar que vocês ficarão desamparados, órfãos de um Senhor, órfãos de um amigo, mas pelo contrário, para onde eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Jesus está se remetendo ao céu. Está se remetendo ao local de glória, onde todos nós estaremos.
E diante dessa crise que nós estamos vivendo, nós que carregamos o Evangelho, nós que carregamos a qualidade da confiança em Jesus, não podemos estar receosos ou duvidosos do Deus a qual nós servimos. Mas, pelo contrário, precisamos revisitar as Escrituras e entender que o Deus a quem nós servimos prometeu aos discípulos um lugar, prometeu aos discípulos uma casa, prometeu aos discípulos uma morada e prometeu a cada um de nós as mesmas coisas mediante a nossa fé nele, a nossa confiança. É o Deus a quem nós servimos que tem uma palavra que não é duvidosa, mas uma palavra que é verdadeira e que se cumpre. Jesus está dizendo, eu prometi, eu vou cumprir, eu vou fazer isso sobre a vida de vocês. Não fiquem pesarosos, mas pelo contrário, tirem isso. E isso traz uma lição para a gente. Uma lição bem clara. E lição essa de que, mesmo diante de alguns planos que são frustrados, a promessa de Deus na minha vida, ela não vai deixar de ser cumprida. A promessa de Deus na vida da sua família não deixará de acontecer. Mas tudo isso parte da forma como você enfrenta as crises. Tudo isso parte da forma como você enfrenta as dificuldades diárias que se apresentam diante de você. Agora, muitos de nós estamos numa sociedade onde nós não conseguimos mais ouvir um não, onde a nossa confiança dura menos de 24 horas, onde diante do caos nós esquecemos do Deus a qual nós servimos. Diante do caos, nós não entendemos que Ele está sempre conosco. Mateus 28 traz isso, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse é o Deus que está conosco, o Espírito Santo que está conosco, que nesse texto aponta lá para Atos 2, onde o derramamento do Espírito iria se cumprir. É essa perspectiva que Deus está trazendo para a gente. Em primeiro lugar, um conhecimento do coração, para saber onde o nosso coração está, onde o nosso coração está assentado. Se está assentado neste mundo e nas coisas que Ele oferece, ou se Ele está assentado na glória, na graça e na convicção de Deus. É nesse momento onde nós vamos ser desafiados a entender isso, a percebermos que Deus está caminhando conosco. É por isso que Jesus, claramente, na perspectiva do coração, ele também fala de uma conexão do conhecimento, onde ele diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Se vocês andaram comigo até este tempo, caminharam diante da verdade, diante desse Deus a quem vocês creem, vocês vão perceber, vocês vão entender. Jesus está falando de ensinamento, Jesus está falando do próprio Deus revelado a eles. E está falando de um aspecto de que quem tem o coração assentado na graça, tem o conhecimento também calcado na ideia clara de que percebe e entende as palavras do Cristo, e não o seu próprio conhecimento. Eles já deveriam, mediante a base de entendimento da Escritura, já perceber isso. Já entender absolutamente a verdade de Deus, conhecer a rota que estava traçada. Mas como você que está aí do outro lado pode hoje dizer isso? Como você percebe a rota que você tem seguido? A rota que você tem realmente demonstrado, o Cristo que você tem apresentado às pessoas e o Cristo que você diz conhecer, é o Cristo que realmente a Escritura apresenta? Ou é o Cristo que a sociedade pós-moderna apresenta? Se for o Cristo que a sociedade apresenta, é um Cristo que oferece várias rotas e que fala de amor, mas que não fala de justiça. Se for o Cristo que a sociedade apresenta e diz conhecer, fala de um Cristo que é liberal e que legaliza todo tipo de comportamento.
Mas se é o Cristo que a Bíblia Sagrada apresenta, ele apresenta rota clara, ele apresenta mandamentos claros, e ele apresenta uma justiça que é clara, que é genuína, que é singela, que é transparente e que julga segundo a Escritura e segundo a retidão clara de Deus Pai, e não segundo a retidão do mundo, não segundo a retidão daqueles que marcham contra a realidade do Evangelho. O que esses discípulos aqui demonstram claramente desconhecer é que no verso 5 eles vão dizer na figura de Tomé: não sabemos para onde o Senhor vai. E muitos de nós somos tendenciosos a criticar o pobre Tomé e dizer: mas como Tomé disse isso? Mas como Tomé veio dizer que não sabia para onde o Senhor iria? Tomé, na realidade, aqui é um porta-voz de toda a incredulidade e falta de conhecimento profundo que os discípulos tinham de Cristo. E ele, na realidade, está tendo a coragem de ser porta-voz daqueles discípulos e de ser porta-voz de muitas pessoas hoje, de lerem a Bíblia e de dizer: Senhor, tu está dizendo que é o céu, tu estás dizendo que o caminho é a partir de ti. Mas na realidade eu não compreendo as tuas palavras, elas não se assentam no meu coração e eu me sinto perdido muitas vezes no meio da comunidade a qual eu sirvo. E esta pandemia tem demonstrado justamente isso. Pessoas que estão perdidas em meio à sua fé. Pessoas que não sabem para onde ir. Pessoas que não sabem para onde trilhar, para onde traçar a sua rota, porque na realidade refletem o pensamento de Tomé e dos discípulos de saber: Jesus, definitivamente estamos perdidos. Definitivamente nós não conhecemos a rota para onde o Senhor vai, porque muito provavelmente o coração dessas pessoas é um coração que faz com que elas não se percebam e não vejam e não saibam quem elas são. E quantas vezes você pode já ter se perguntado nesses dias de quarentena: quem é você? Onde teu coração está assentado? Alguns dias atrás eu fiz um texto que falava sobre prioridades, sobre onde o nosso coração de fato estava, onde as nossas prerrogativas e prioridades estavam assentadas. E muitos de nós estamos agora conhecendo e entendendo que as nossas prioridades não estavam no reino. E estamos por agora por sentir falta, necessidade daquele Cristo que fazia com que a palavra queimasse no nosso coração. Aquele Cristo que fazia com que a comunidade a qual você e eu estávamos inseridos fizesse o nosso coração arder a cada abraço fraterno, a cada ministração e a cada louvor. E agora nos percebermos que encontramos Cristo segundo a nossa lógica, mas agora nas nossas casas, sozinhos, longe do encontro comunitário. É como se nós tivéssemos perdido esse Cristo diante dos nossos olhos. É como se esse Cristo tivesse sumido da nossa existência. E agora nós estamos por aí vagando de live em live, de post em post, de ensinamentos em ensinamentos, sem perceber que o Cristo a qual fala as verdades profundas do Evangelho nunca saiu diante dos meus e dos seus olhos. Mas ele sempre esteve claro, cristalino, verdadeiro, amigo e sincero diante de mim e de você, dizendo: eu estou aqui. Agora o grande problema é que o seu coração e o seu conhecimento nunca estiveram em mim. Mas o seu coração e o seu conhecimento estiveram nos teus planos e projetos pessoais. E a sociedade que hoje busca esperança, a sociedade que hoje busca o amor e a graça e um caminho reto, é a sociedade que há muito tempo abandonou o Cristo que se colocou como a única rota possível na caminhada. Eu tenho há muito tempo já percebido que nós no Ocidente, no nosso Brasil, deixamos o Senhor de lado em prol de termos uma economia mais saudável, em prol de termos
uma vida economicamente melhor, e nisso abandonamos as nossas famílias e tiramos Jesus do centro. Tiramos Jesus da rota dos nossos filhos, tiramos Jesus da rota dos nossos avós, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos da faculdade, das pessoas da nossa comunidade local, porque nós queríamos demonstrar a partir da nossa vida uma rota de sucesso e não uma rota cristocêntrica, não uma rota onde Jesus estava apresentado. E às vezes nós agora olhamos em quarentena para a nossa família e olhamos para os nossos filhos e não conseguimos saber o que nós fizemos de errado. Não conseguimos fazer o que deu errado, sem perceber que nós, na realidade, é que estávamos caminhando errado. É que nós, na realidade, não estávamos dando a prioridade necessária para o Cristo. Cristo que dizia não tem aflição e nós estávamos tendo aflição. O Cristo que dizia creiam em Deus e nós não estávamos crendo em Deus. O Cristo que dizia vocês me conhecem e nós dizíamos conhecemos, mas na realidade nós não críamos e nós não o seguíamos. E o chamado de Deus, claro, para cada um de nós, é que nós olhemos para a resposta de Jesus a Tomé, que é uma resposta para cada um de nós. Eu sou o caminho. Quando ele traz a ideia de que ele é o caminho, ele está dizendo, eu sou. Não são os outros. Não existem caminhos, mas eu sou o único verdadeiro caminho. Num mundo onde se apresenta diante de nós portas das mais variadas abertas para que escolhamos um caminho a qual trilhar, Jesus se coloca como um caminho possível, mas como o único caminho que vai nos levar a esse lugar de paz, de alegria e de não sofrimento que é o céu. Mas para que nós cheguemos a esse local, para que compreendamos essa verdade, tem-se a necessidade de mudarmos a nossa concepção de que caminhos nós estamos escolhendo. E você que está me ouvindo, que está me assistindo agora, pode estar num caminho de pecado, num caminho de negação do Senhor, num caminho de dizer que Deus não é importante na sua vida, mas agora diante da crise, diante do teu comércio fechado, diante de algum parente teu acometido dessa doença, dessa praga que assola o mundo, você diz, Senhor, faz o caminho, eis que estou diante de ti. Mas Ele está colocando de antemão que você tem que gerar e tem que crer e ter um compromisso com Ele. Não existe dois caminhos, não existem três caminhos aliados a Cristo, onde eu posso ser um no meu trabalho, onde eu posso ser um na minha faculdade, onde eu posso ser um na minha academia e eu posso ser um com Jesus. Não. Aquele que define Jesus como seu caminho, ele o é. Em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer caminho que ele escolher traçar na sua vida profissional, na sua vida sentimental, Cristo sempre será o caminho cristalino e claro. E ele colocou isso para os discípulos, não existe atalho, não existe meio termo, não existiu indulgência como Lutero falava, não existe comprar posses e moradas no céu, mas existe fé e existe graça divina que nos alcança como um favor imerecido sobre a minha e a sua vida. Nós só tínhamos um único caminho e o nosso caminho era o inferno. Mas Deus, pela sua maravilhosa graça, enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e dizer, eu me coloquei como ponte para que vocês pudessem agora ver que ao outro lado da ponte há o lugar de paz que vocês tanto anseiam. Há o lugar de paz que eu, antes da fundação do mundo, tinha desejado e colocado a partir dos seus primeiros pais, Adão e Eva, que falharam, mas que se coloca agora como o segundo Adão, Cristo Jesus, para que vocês caminhem agora debaixo da graça, entendendo que não podem nada, mas em Cristo podem tudo. Entendendo que aquele que percebe e compreende Jesus como o caminho,
entende que não há mais a sua verdade, entende que não há mais o seu querer, que a verdade ela não é subjetiva, mas que a verdade de Deus ela é clara e ela é absoluta. Não podemos negociar em hipótese alguma a verdade de Deus. Relativizar um Deus e colocar não a verdade de Deus sobre um pecado sexual, sobre um pecado econômico, sobre um pecado moral, é relativo mediante a minha situação. Não, meu querido. Pecado será pecado independente do contexto onde nós estejamos. Caminho errado será caminho errado independente de qual caminho nós escolhamos. Mas só haverá caminho certo se Jesus for o caminho certo. Só haverá a verdade absoluta se Jesus for a sua verdade, não importando o que a sociedade diz. A verdade da sociedade tem levado o mundo a ser um mundo melhor? Reflita comigo. Os países de primeiro mundo, Suécia, Dinamarca, Noruega, os países nórdicos onde há o bem-estar social, onde está a fé deles e a sua experiência agora diante da crise? Não tem adiantado. Onde está a maior nação do mundo, os Estados Unidos da América, onde outrora se tinha uma cultura conservadora, cristã e evangélica, mas eles se afastaram? Onde está a verdade que um dia os fez uma nação próspera? E onde eles estão hoje, mediante aborto em alguns estados legalizado, mediante o afastamento e o ateísmo crescente na Europa, outrora berço do protestantismo, berço do evangelho. Todos os países que escolheram rejeitar Jesus como verdade absoluta a partir da vida dos seus cidadãos passam e vivem dramas terríveis. Mas pequenos locais aos quais não são lembrados, no interior da Amazônia, no interior do Maranhão, em locais onde os nossos missionários estão agora e aos quais nós não temos nenhuma informação, Deus está agindo lá porque pessoas na sua pequena graça escolheram aceitar a Cristo e assumiram a sua verdade como estilo de vida. Que verdade você assume como estilo de vida, meu querido, minha querida? Que verdade é essa que você tem colocado? É a verdade que te levou ao entendimento que mesmo diante das situações terríveis, você não vai negar a Jesus. Mesmo diante do drama que a sociedade enfrenta, você vai dizer: eu tenho uma verdade para te apresentar. Eu tenho uma verdade para transmitir. Era isso que Jesus queria cravar no coração de cada amigo que ele chamava de discípulo, que eram seus companheiros de jornada. E essa é a verdade que tem que jorrar do meu coração, que tem que jorrar do seu coração, meu querido e minha querida. Se essa verdade não jorrar de nós, de quem ela vai jorrar? Se a igreja de Jesus não se levantar e dizer que está conectada com o seu mestre, quem vai dizer que ele é a real conexão? Com certeza não são os líderes deste mundo, com certeza não são as pessoas que não creem nele, mas tem que ser cada um de nós. Nós não estamos separados, nós estamos espalhados para levar as boas novas através de cada rede social, através dos nossos WhatsApps, com mensagens que transformam, e para dizer para as pessoas que somente em Jesus há vida. Não existe vida fora dele. Talvez você ache que tem a vida porque está nesse momento curtindo no seu sofá um bom programa de televisão, um bom filme. Talvez você ache que tem a vida porque você saia e encontre na sua garagem o carro do ano. Talvez você ache que é vida porque você tem uma poupança recheada, porque você tem amigos influentes, porque você se acha alguém esteticamente bonito, bonita, e porque ganha curtidas no Face e no Instagram. Tudo isso não é vida, é ilusão. Porque Jesus está dizendo que a verdadeira morada, a verdadeira pátria não é aqui. A verdadeira pátria é no céu de glória e de graça.
A verdadeira pátria é demonstrar para as pessoas que aqui a traça e a ferrugem corroem aquilo que nós julgamos como ouro, mas que no céu a nossa fé, a nossa garra, a nossa esperança e o nosso amor são tesouros valiosos que permanecem de eternidade a eternidade. É o entendimento que o Espírito Santo que está em nós é que gera vida e não o mundo que gera vida. É a certeza de que diante de toda e qualquer crise eu posso talvez até um dia partir. E eu não sei a hora que eu irei partir, mas meu coração jorrará de alegria, mesmo diante do sofrimento de amigos, irmãos e parentes humanos, porque eu irei ao encontro daquele que me deu vida, antes de que todas as pessoas pensassem e dissessem o que era a vida. O meu Deus, o seu Deus, está assentado no trono. Ele não saiu, ele não mudou de lugar, ele continua a se relacionar conosco e a dizer que muitas vezes a nossa fé está vacilante, que a nossa fé está fragilizada, porque muito provavelmente nós escolhemos um caminho que não era o caminho de Jesus e nos perdemos por lá. É tempo de anunciarmos a verdade mais do que nunca. É tempo de dizermos que o Senhor está chamando e conclamando essa nação a um arrependimento, chamando Timon a um arrependimento, chamando Teresina a um arrependimento, chamando o Brasil e o mundo a um arrependimento, chamando a sua casa esta noite, se você assiste com a sua família, a um arrependimento, mas principalmente você, ao arrependimento dos pecados de hoje, ao arrependimento dos pecados que você vem praticando. Tanto eu como o pastor Ramon Torres temos o privilégio de estarmos nessas lives pregando o evangelho de transformação e de cura. E nós nos sentimos honrados de poder fazer isso, e ainda mais ainda de você abrir o seu Facebook e dar um pouquinho de lugar para que nós preguemos essa palavra. Tanto eu, pastor Ramon Torres, a irmã Nívia, a Tainá, os amigos e amados da comunicação, Cleiton, Karine, Marquinhos, aqueles que nos ajudam home office e todo o ministério, tem orado e se colocado à disposição para todo dia anunciar essa verdade junto com vocês espiritualmente. E dizermos que estamos aqui com um coração pequeno porque não podemos abraçar cada amigo, cada servo e serva da melhor idade, dos adultos, dos jovens, dos adolescentes, as nossas queridas crianças. Mas nós temos a convicção de que as nossas orações têm se transformado em abraços que são caminho, que são verdade e que são vida. Nós temos a convicção de que a Igreja Batista Memorial, ela está mais forte do que nunca, porque ela está em cada ponto dessa cidade, iluminando com as suas orações e com a sua graça os seus vizinhos, a sua rua e o seu bairro, porque nós estamos isolados fisicamente, mas estamos caminhando de graça em graça no reino espiritual, proclamando a verdade que liberta. Que Deus possa abençoar a sua vida, que em nome de Jesus, você que está aqui hoje comigo, possa se sentir abraçado por mim, mas principalmente por Deus, e dizendo: não desanime, reanima a tua fé e se reconecta com o Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus. Eu creio no milagre de Deus na vida de cada um de vocês. Eu creio no milagre de Deus para aqueles que tanto escarnecem o nome de Jesus. Eu creio no milagre de Deus para o fim dessa pandemia. Eu creio que nós sairemos mais fortes do que nunca para enfrentarmos os dilemas que ainda virão nas nossas vidas. Deus é soberano, Deus é tremendo. Nós somos pequeninos, mas somos instrumentos nas mãos desse Deus todo-poderoso, que é o Jesus de Nazaré, que um dia nós estendemos, estendeu a sua mão e nós nos colocamos a caminhar com Ele. Amém? Que o teu coração esteja mais tranquilo, que a tua mente esteja agora mais centrada, que a aflição, que a ansiedade não penetrem e não te transformem em alguém que fica apenas pensando no amanhã,
mas que você pense que o amanhã está sempre no comando e na direção de Deus. Amém? Queria nesse momento te desafiar, se você tem algum pedido de oração, a você deixar agora nos comentários rapidamente. Pode deixar o seu pedido de oração, se é pela sua família, se são pelos seus filhos, se é pelos seus vizinhos, pela cidade, pelos profissionais de saúde, pelos seus ministérios, em nome de Jesus. Deixe o seu pedido. Nós estamos hoje aqui no nosso culto de oração e de doutrina, online, entendendo que Deus está a receber a nossa oração. Deixe o seu pedido agora em nome de Jesus. Estaremos iniciando a partir de amanhã o entendimento básico de oração a partir da Páscoa. Esse domingo teremos uma mensagem toda especial, um culto todo especial, você é meu convidado. Mas não deixe de colocar o seu pedido de oração agora. Eu quero colocar em especial a vida daqueles da nossa igreja que estão nesse momento enlutados por algum motivo, pela perca de um ente familiar, por aqueles que estão doentes, acamados. O Arnold acabou de colocar pelas nações, o Darlan pediu pela Sociedade Missionária de Homens Batistas, a nossa querida Maria do Carmo Camacho pela sua família. Creio que o Eduardo colocou pela família, que Cleiton colocou pela família, que a irmã Rita de Cássia também colocou pela sua família. A irmã Dayana Novaes pede oração pela tia dos meninos que perderam uma filha. Que Deus e a sua graça repouse sobre ela, Dayana, em nome de Jesus. Irmã Eva, pela sua família. A irmã Leidiane, esposa do nosso querido Luiz Fernando, pela frente missionária. Deus abençoe, Leidiane, a sua vida e a vida do Luiz. Irmã Darvenil, que Deus te abençoe, pela família do Breno, esposa, que a graça de Deus chegue até lá. A irmã Maria Noélia, pela família, amigos, igreja e vida financeira. Deus te abençoe, minha irmã. Se sinta abraçada e entenda que estamos juntos em oração por você e pela sua casa. Maria Gorete Cruz, pela sua família e o mundo todo. Também estendo, pastor Ramon, pelas grávidas. Muito bem. Glória a Deus, a Tainá está grávida, minha esposa. Nesse mês, em nome de Jesus, a Manu vai estar chegando. Peço que orem pela minha família. Gabriel pede pela sua avó Teodora, que está lutando contra um câncer. A irmã Ceis, um grande abraço. Pede pela sua saúde. Darlan pede pela família Memorial, pela família SAMU. Deus abençoe. Glória a Deus, meus queridos. Vamos orar nesse momento, vamos estar juntos em oração. Paizinho querido, graças nós te damos pelo teu evangelho. Rogamos pelas nações nesse momento, que o Senhor possa liberar cura em cada país espalhado neste mundo. E nós possamos dar graças a Ti, porque estaremos logo, logo, em breve, livres desta doença que tem massacrado esse planeta, que tem massacrado a humanidade. Te pedimos pelas famílias da Memorial, pelas famílias que não são da Memorial. Leva a graça, leva amor, leva a união, leva a proteção vinda do Senhor. Te pedimos pela frente missionária ali no loteamento Boa Vista, que o Senhor possa abençoar, que em nome de Jesus o Senhor possa levar graça e amor pelas nações, por cada filho e filha, pelos enlutados que nesse momento choram a perca de um ente querido, por aqueles que estão lutando contra doenças terminais como o câncer. Pai, visita cada um deles, pela saúde dos nossos irmãos e irmãs, que em nome de Jesus o Senhor abençoe, pelas grávidas, Pai, da nossa igreja, dessa cidade, de todo mundo. Em especial, peço da minha esposa, que em nome de Jesus tudo dê certo, pelos pastores e missionários, pelas famílias pastorais, em especial pela família pastoral do pastor Ramon Torres, da irmã Nívia Gama Torres, pela nossa família, pela família dos pastores que passaram pela Memorial, pastor João Pedro, pastor Marcos Abreu, pastor Milton Monte, que em nome de Jesus a graça de Deus alcance, pelos nossos obreiros, Luiz Fernando, o Elton, o irmão Jorge, a irmã Toninha Facundes, o Fredson Gutenberg, a Raquel,
em nome de Jesus, possam ser abençoados pelo pastor Batista, pela irmã Márcia. Abençoa cada um em nome de Jesus, o nosso querido Isânio, cada pessoa da nossa igreja, pelas autoridades do nosso país e pelos profissionais de saúde. Libera a cura, Pai. Libera a graça sobre nós e nos faz acertar o caminho que é em Ti e que não nos percamos nas nossas vaidades e no nosso querer. É assim que oro, no nome de Jesus. Amém e amém. Grato a Deus pela palavra dessa noite. Grato a Deus por você ter acompanhado essa reflexão, essa mensagem bíblica. Nós estaremos nesse domingo ao vivo no nosso culto online a partir das 18h30. Nos acompanhe, divulgue, compartilhe a mensagem dessa noite, compartilhe tudo aquilo que tem ocorrido, valorize, se edifique na palavra de Deus, foque nos cultos domésticos e que em nome de Jesus você tenha momentos de oração. Um grande abraço e que em nome de Jesus que nós possamos vencer toda e qualquer aflição e ansiedade. No nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças ao Senhor e uma boa noite a cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.